pessoal. Eu vou falar um pouquinho, o nome da palestra especificamente era Empreender em Game. Aí eu pensei exatamente o que falar, mas aí eu cheguei à conclusão que vale a pena eu falar de novo de jogo como serviço. Não sei quem já chegou a ver isso, mas é basicamente hoje como você empreende em jogos, né? Na verdade, em B2C em geral, vai seguir um pouco do que eu vou falar aqui. Eu não sei quem viu a palestra de Léo hoje de manhã sobre o Boni, mas o de Léo foi um caso bem específico e também no contexto da Big Hut, que é uma empresa que na época tinha uma pegada mais zine, né? E eu vou tentar ao máximo falar sobre a perspectiva de realmente de startup no termo mais geral da palavra, né? De uma empresa que quer começar a pegar tração, ter milhões de usuários, gerar um monte de dinheiro e de algum jeito ter uma saída, seja sendo comprada por outra empresa, seja sendo, como se diz, abrindo capital na bolsa e coisas do tipo. Então, a maioria dos exemplos que eu vou falar aqui é baseado nesses cases, né? Então, primeiro eu vou falar um pouquinho sobre, basicamente, falar com jogo como serviço, quem faz, o que é jogo como serviço, por que fazer e como fazer, que é um pouco do que a gente faz. Né? Eu trabalho basicamente com games desde 2005, quando eu me formei aqui no SIM. Eu sou formado em computação, na verdade eu curso mestrado aqui no SIM, faço doutorado com Jega. E nesses 10 anos fundei 3 empresas de games, né? Uma delas eu já não sou mais sócio, saí recentemente, que é a Joy Street, você aqui conhece. E além da Joy Street tem a Manifest e a Big Hut. Então, muito do que vocês vão ver aqui é basicamente a minha experiência nessas 3 empresas. A Manifest é uma empresa basicamente de outsourcing, então a Manifest ela faz games para outras empresas, seja empresas de games, como a própria Bandai Namco, a Gambit, Game House, seja empresas que não são de games, mas por algum motivo querem usar games, seja para publicidade, como Visa, Fiat, Raiz Fenosa, seja para educação, como a Editora do Brasil, Pearson, IBEP, Richmond, a Editora Abril. Né? Hoje eu acho que, pelo menos, não sei em termos de faturamento, talvez também, mas em termos de número de clientes, eu acho que a gente é provavelmente a maior empresa de games voltada para a educação, principalmente a educação infantil no Brasil. Então, e a gente tem um foco muito grande em kids, principalmente de uns 2 anos para cá. Então, muito do que eu vou falar vocês podem olhar muitas dessas marcas aí, Maurício de Souza, Hasbro, Disney, são marcas voltadas para criança em geral. E a Big Hut é uma empresa de game de entretenimento, né, de jogos em geral jogos free to play, mobile, né, que faz seus próprios conceitos. Né, ela não cria jogos para outras empresas, ela cria jogos para o jogador final. Mas é só uma desenvolvedora, né? A Big Hut não publica seus jogos, ela normalmente entra em contrato com algum publisher. Alguns deles estão por aqui, Game House, Big Fish, o próprio Mobjoy, são publishers que tá cortando aqui, velho, não sei se tá cortando mesmo. É o controle. Aqui. Eu não sei se enfim, o que não ficar faltando, tem mais algumas empresas aqui, tem a BookPix, a DNA, a Zinga, essa empresa que a gente já trabalhou, o Shockwave. Então, e a Joy Street é uma empresa também voltada para a educação, mas com um foco um pouco diferente da Manifesto. Enfim, aqui tem um vídeo, aqui são alguns jogos que a gente fez, tem um vídeo, mas o vídeo está passando lá embaixo, eu vou pular, né? Então, normalmente eu não sei se alguém aqui já viu essa aula, mas essa aula eu sempre dou na cadeira de jogos daqui do 5G. Só que eu dou com uma abordagem bem técnica, né, falando muito para estudantes de computação. Hoje, como o tema da palestra é empreender em games, eu vou tentar falar ao máximo do lado de negócios de empreendedor possível. Então,
Se vocês tiverem também qualquer dúvida, qualquer pergunta, podem fazer. E basicamente hoje o que eu vejo como o que é empreender em games, e nem só em games, em apps em geral, se você quer fazer um app, se você quer fazer um sistema B2C, né, que é direto para o consumidor, você vai ter basicamente que fazer um jogo como serviço, um software como serviço, que é a abordagem que se dá. Essa abordagem vem basicamente da mudança de paradigma de produto em caixinha, pronto, para uma coisa que está online, viva. Então, você sai de um produto que você tem um tempo de desenvolvimento muito grande, né, um tempo de desenvolvimento, sei lá, de alguns anos, e no final você tem um gargalo de logístico de distribuir aquele produto, que é o produto físico que existe na vida real. Então você tem um gargalo de distribuir esse produto muito grande, o custo de distribuir ele é gigante, né? E aí você, com banda larga, com acesso grande à internet, com dispositivo em todo canto, seja computador, celular, tablet, todo mundo tem um dispositivo, essa distribuição para de ser um problema, para de ser cara, ela praticamente é um custo marginal. A distribuição deixa de ser problema, ela é custo zero. O custo é tão baixo, né, que a gente para de vender o produto, a gente começa a dar o produto de graça, porque para distribuir você não custa nada para você. E a partir daí você tenta monetizar o produto por outros meios, né? Seja por advertising, como o Google, como o Facebook, como várias outras coisas, seja por um modelo de monetização de microtransação, comprando algum item virtual ou algum serviço, seja por subscription, né? Você paga todo mês e tem. Mas aí você muda totalmente, né? O marketing que você tem de vender um negócio que o cara tem que gastar dinheiro antes de saber muito como é o benefício que aquilo está dando ao cara, muda totalmente para você dar ao cara de graça. Muitas vezes você gasta dinheiro, você paga para o cara baixar, né, porque você tem custo de instalação daquilo, porque é barato, e aí depois você vai tentar fazer alguma coisa com isso. Acho que eu voltei aqui. Então, basicamente, tirando duas frases aí de dois caras que basicamente entendem muito disso que a gente está falando, né? A Valve, todo mundo conhece a Valve, alguém não conhece a Valve? Todo mundo conhece a Valve. E a DNA, alguém não conhece a DNA? Também, se estão aqui nessa palestra, assumo que vocês têm alguma vontade de entender melhor esse mercado. A DNA é um dos players que todo mundo tem que conhecer. É um publisher japonês, né, que publicou vários jogos para mobile. Um dos mais conhecidos, o primeiro que realmente aqui no ocidente mostrou a Dina é o Blood Brothers, né, que é um jogo de cartinha. Mas a Dina é provavelmente um dos maiores publishers japoneses. Para você ter uma ideia, a Dina lançou um jogo recentemente de esporte, né, de beisebol, e eles compraram um time no Japão para poder alavancar o marketing do jogo, né? Então não é uma empresinha pequena, é uma galera que sabe o que faz, né? Então basicamente o que muda é que você tem que iterar o seu produto, muito. Iterar é exatamente fazer e mexer, continuar mexendo, porque exatamente o que a galera da Valve pensa, né? O produto, quando ele está vivo, conectado, ele tem muito mais oportunidade, né? Você facilita essa interação, né? O que é que acontece? Na hora que facilita você entregar o jogo, ou o app, ou seja lá o que for, a galera, como é que se diz? Joga mais, usa mais, e você tem a facilidade de entregar mais coisa. Você não precisa, por exemplo, fazer um novo jogo, botar na caixinha, distribuir para um monte de lugares, para o cara comprar de novo e ter uma atualização do jogo. Basta você botar a atualização no ar, o cara baixa
e aplica ali. Mesmo que o jogo original tenha sido em caixinha, você pode fazer a atualização sem caixinha depois, sem nenhum problema. Então, mas ao mesmo tempo que facilita o dado saindo do desenvolvedor para o usuário, facilita o contrário. O usuário também pode mandar coisa para o desenvolvedor. E aí que está a grande diferença. Você pode medir o que o usuário está fazendo, receber essas informações e a partir daí tomar decisões. Né? A gente vai falar um pouquinho mais disso mais na frente, mas eu gosto de mostrar o Zynga Poker porque ele é provavelmente um dos primeiros, está partindo aqui mesmo, mas enfim, um dos primeiros jogos a usarem essa abordagem, um dos primeiros aplicativos a usar essa abordagem em geral. E ele tem uma evolução de 2008 até 2014. Isso aqui não é o Zynga Poker 2008, nem, esse é o mesmo Zynga Poker, como ele evoluiu ao longo dos anos. Né? E aí você pode ver que ele ficou mais bonito, começou a ter coisas que você quase não tinha destaque aqui, você tem muito destaque ali, né? Você pode ver que as fotos das pessoas são muito maiores, você pode ver que tem um chat aqui que ali no 2014 já não tem mais. Então ele vai fazendo adaptações no produto, às vezes adaptações drásticas, a partir da medição, porque isso facilita. Né? E o Zynga Poker ele é um bom exemplo porque ele foi lançado em 2008 junto com a API do Facebook. Né? O Facebook era fechado, você não podia criar aplicativos para o Facebook. E aí o Facebook decidiu abrir, né? Hoje todo mundo faz aplicativos do Facebook. E o aplicativo que o Facebook usou como estudo de caso, como modelo, né? Como case, foi o Zynga Poker. Na hora que ele mostrou, a minha API é assim, você pode usar assim, assim, assado. E um bom exemplo de como você usa é o Zynga Poker, tá aqui. Vocês podem olhar, ver como é que ele faz, como é que ele dá share, como é que ele dá invite, como é que ele dá like. E como é que ele usa o Facebook para melhorar a experiência do usuário dentro dele. E como é que ele usa também o jogo para melhorar a experiência do Facebook, do usuário para o Facebook. Né? Tem os dois lados. Né? Aí esse aqui é um gráfico muito interessante. Que, em 2011, né, ainda você tinha muita coisa premium nas lojas. Isso aqui é só iTunes, né? Mas vale para Google Play também, basicamente. E o que acontece é que de toda a receita gerada, de todo o dinheiro que se gastava no iTunes, né, 39% em janeiro de 2011 vinham de jogos free e 61% de jogos pagos, de aplicativos pagos, de premium games. E aí em menos de 6 meses o negócio simplesmente virou. Né? Passou a bem mais da metade, 65%, passou a vir de jogos free e 35% de jogos premium. Né? Isso parece, 6 meses é um tempo muito pequeno, é absurdo que isso tenha acontecido. Mas foi quando todo mundo se tocou que quando você tem esse negócio de jogo como serviço, de software como serviço, que você está o tempo todo medindo o que o usuário está fazendo e você pode melhorar o que você está fazendo, é muito melhor que eu lance meu jogo de graça, crie uma base de usuários e aí eu começo, em vez de eu estar desenvolvendo o jogo para mim, eu começo a desenvolver o jogo para aquela base de usuário que começou a baixar meu jogo. E aí foi quando o freemium começou a ser o modelo de monetização, o modelo de receita meio que padrão do Game as a Service, né? do jogo como serviço. Aí só mostrando o top free da época, né? São 5 jogos, só o FIFA era premium, todo o resto era free, né? De 2011. E é interessante que mesmo o FIFA hoje, né? Esse aqui é o FIFA 2012, mesmo o FIFA hoje, ele não é FIFA, ele não é pago mais, ele é free, né? E cada vez mais você vê uma menor ênfase nesse número, né? Cada vez mais ele vai virar o FIFA Soccer, que não vai ter tipo, um novo jogo ano que vem, ele vai ser o mesmo jogo que vai evoluindo ao longo do tempo, meio que junto com, meio que parecido com o Zynga Poker. E aí, um dos grandes jogos que fizeram, que meio que simbolizaram essa diferença, foi o Jetpack Joyride. Todo mundo jogou Jetpack aqui? Alguém jogou? Todo mundo jogou Jetpack.
E aí, alguém sabe por que o Jetpack meio que simbolizou essa mudança aí? Sabe dizer? Alguém chegou a baixar o Jetpack há muito tempo. Mas, basicamente, porque eles fizeram post-mortem na GDC, que é a Game Developers Conference, que acontece em março nos Estados Unidos, é a principal feira assim, de games, né? Feira técnica, né? Não de negócios. E eles fizeram essa apresentação aqui, né? Eu sabia que iam perguntar sobre isso. Isso aqui é a receita do Jetpack, é quanto dinheiro o Jetpack está ganhando. E, basicamente, eles lançaram o Jetpack como um jogo premium. O Jetpack, para você baixar, você pagava R$ 1,99. Isso aqui em setembro de 2011. Mesmo depois de saber daquele gráfico, que de uma hora para outra o freemium virou a maior parte da receita. E aí ele tem um pico de receita e depois ele cai lá para baixo e fica durante, ou seja, tem um pico durante menos de 15 dias, ou seja, de uma semana, depois ele cai e ele passa meses aqui embaixo, né? E aí é quando quem foi o Jetpack? Esqueci o nome. A Half-Brick, quando a Half-Brick decide deixar o jogo freemium. E aí o que acontece? A receita do jogo volta a subir e mais do que isso, ela se mantém mais ou menos estável num nível bem mais alto. O que é que isso impacta em termos mais gerais? Assim, se você tem uma empresa, qual a diferença disso para isso? A diferença básica é como é que funcionava a indústria de jogos. O publisher tem dinheiro, ele quer fazer jogo, ele quer publicar jogo, é o business dele. Então, ele escuta pitch de vários desenvolvedores que querem fazer jogo e tem um desenvolvedor que diz, quero fazer um jogo tal, ele acha que aquele jogo é interessante, ele deve investir naquele jogo e aí ele paga o desenvolvedor para fazer o jogo, né? E aí no final eles fazem um acordo onde o desenvolvedor fica com um pedaço da receita e o publisher fica com outro pedaço da receita. Normalmente, o dinheiro que o publisher deu no começo tem que ser pago antes do desenvolvedor começar a receber dinheiro dessa divisão. Sei lá, digamos que eu quero fazer um jogo, o publisher me dá, sei lá, R$100 mil para fazer um jogo, aí eu faço o jogo, a gente lança o jogo, e aí o publisher todo mês ganha 50 mil, só que a gente divide metade e metade. Então nos primeiros 4 meses, enquanto que eu vou receber 25 mil em cada mês, enquanto junto aqueles 100 mil primeiros que ele me deu no comecinho, eu não recebo nada. Depois que está pago essa parte que ele já me pagou, aí eu começo a receber. Aí isso dá a força toda ao publisher, porque é ele quem tem o dinheiro, é ele quem comanda o que é que vai ser feito ou não, né? E muitas vezes eu falei, não, é 50-50 divisão, mas essa divisão não existia. Como o publisher tem toda a força, mas também ele assume todo o risco, né, porque é ele quem está pagando o desenvolvimento, essa divisão vai ser muito mais equilibrada para o lado do publisher. Ele vai ficar com 80% da divisão de receita. 90%, 70%, ele não vai ficar com 50% só. E ao mesmo tempo, o que acontece com o desenvolvedor? Ele lança o jogo, recupera um pouco, ganha um dinheirinho aqui e depois ele demite todo mundo. É assim que acontece com a indústria de jogos. Depois o estúdio basicamente fecha, exceto se por algum acaso aqui no meio ele consegue já fechar outro jogo com outro publisher. Aqui não. Aqui o que acontece? O desenvolvedor sabe que todo mês ele tem um dinheiro mais ou menos certo e por isso ele pode manter uma equipe que vai basicamente manter essa linha de receita aqui funcionando. Porque aqui o que acontece? Aqui eu sei que por melhor que eu trabalhe, aqui é o mesmo jogo, a gente está falando exatamente do mesmo jogo, então por melhor que eu trabalhe, eu ganho dinheiro e depois eu morro. Nem adianta, eu posso manter a equipe, posso mexer, posso tentar criar DLC, seja lá o que for, uma hora o jogo, o ciclo de vida do jogo morre. Aqui não, aqui o ciclo de vida do jogo ele se estende por muito e muito tempo. Então o desenvolvedor tem muito mais segurança de eu posso manter essa equipe, eu tenho essa linha de receita, e aí o que acontece? Ele paga o jogo dele, ele paga uma equipe que está aqui trabalhando para manter esse jogo, manter essa linha de receita, e em algum momento ele começa a ter dinheiro suficiente para ter outra equipe e ele mesmo bancar o desenvolvimento. E aí a roda vira, né? Na hora que o próprio desenvolvedor pode bancar o desenvolvimento, ele não precisa pedir dinheiro ao publisher, né, o dinheiro é dele,
E aí ele começa a ter controle sobre aquilo que ele está fazendo. E aí muda totalmente a cadeia de valor, né? Um bom exemplo disso é o Angry Birds, né? A Rovio quase morta, né? Depois da mudança de feature phone, onde você basicamente vivia de venda direto para o fabricante, né? No caso da Rovio para Nokia, né? Na Finlândia, para smartphone, onde você tem um marketplace, lança o Angry Birds junto com a Xilingo. Xilingo era um publisher. Por quê? Porque a Rovio não tinha nenhuma capacidade de distribuir aquele jogo. Por mais que ela tivesse feito o jogo, ela não tinha capacidade de distribuir. E aí ela lança o jogo com a Xilingo. E aí claramente o que acontece? O Angry Birds bomba, todo mundo sabe da história. E esse acordo passa a não ser mais vantajoso para a Rovio, porque ela tem uma super propriedade, ela tem um super jogo que está na mão de um publisher, que está na mão da Xilingo, e não dela. E aí vem todo um problema que a Rovio teve que resolver, né? Vocês podem procurar aí, né, diversos problemas na justiça, uma briga durante muito tempo para resolver, porque era a melhor coisa que a Rovio tinha feito, e ela tinha que dividir tudo com o publisher. Interessante isso. E aí tem uns exemplos legais que é Candy Crush. Todo mundo jogou Candy Crush, né? Isso aqui todo mundo jogou Jetpack, todo mundo jogou Candy Crush. Quem sabe quando o Candy Crush foi lançado? O Candy Crush foi lançado em 2012, um pouquinho depois do que o Jetpack apareceu. Quem sabe desde quando o Candy Crush está entre os 5 jogos de maior receita da Apple desde 2012. Ou seja, toda aquela conversa de você ter uma receita mais ou menos estável, desde que você seja competente o suficiente para manter o jogo legal, chamando mais gente e aquela galera que vem gastando, você tem um fluxo de receita constante que vai durar muito tempo, né? Candy Crush está aí, desde 2012, mais ou menos na mesma linha de receita. Clash of Clans, mesma coisa, lançado em 2012, desde 2012 é um dos jogos de maior receita da Apple e do Google. Ainda mais do que o Angry Birds. E aqui, no caso do Dino Jump, é um case legal, porque é um case que foi feito aqui no Sim, um jogo que foi feito aqui no Sim, para alunos do Sim, né? Que tem uma história mais ou menos parecida com o Jetpack, foi um jogo lançado Premium, que depois virou Freemium. E é um jogo que foi lançado em 2011, né, antes ainda, e que até hoje gera receita. Um jogo que gera receita até hoje. Então tem 4 anos, um jogo com 4 anos de idade e que gera receita. E é um case legal, também que eu vou te mostrar aqui, porque foi um jogo feito por 3 alunos aqui do Centro de Informática e que foi lançado pela Mobjoy, né, e que até hoje, por exemplo, é o jogo com mais review na App Store brasileira. Tem mais review do que Candy Crush, do que Angry Birds, e a média geral é 4.9, então é um jogo que tem legal. E a galera fez antes de terminar a graduação. Interessante. Vê um número aí da Alawá. A Alawá é uma empresa de games russa, empresa de jogos casuais russa, é bem interessante também, é um case legal, quem gostar de estudar empresas assim, é um case legal, que inclusive a Rússia em geral, eles têm uma competência que a gente aqui no Brasil não tem, né? Eles conseguem dominar o mercado russo, né? Então a galera na Rússia joga muito jogo russo, né? Eles têm os publishers como é que se diz? Que tem boas distribuições na Rússia, são russos. No Brasil a gente não tem nenhum caso parecido com isso, a gente não tem nenhum jogo brasileiro que domina o mercado brasileiro, a gente não tem nenhum publisher brasileiro os publishers que tem no Brasil são basicamente multinacionais, são os publishers internacionais, EA, alguma coisa, às vezes você tem um distribuidor, né? Enfim. Aí a Alawá, ela, em 2011 ainda, ela falou meio isso, né, que jogos freemium, lançar o jogo é 20% do trabalho. Isso é interessante porque você, aquele negócio que eu falei no começo, você para de fazer um jogo
baseado no que aquele grupo de pessoas que está desenvolvendo o jogo está fazendo, para fazer um jogo baseado no que você lê dos seus usuários, né? Então você lança o jogo com o mínimo possível, é o MVP do Lean Startup, né? Você lança logo para você poder testar e aí a partir do que você está medindo, a partir do que você está vendo, ajustar o seu jogo e não muito do que é que você está. É claro que, de novo, como eu falei lá no comecinho, a gente tá falando da abordagem de startup, de quem quer criar uma empresa e quer ganhar dinheiro. Claro que do outro lado você tem jogos indie, que são jogos independentes, que são jogos muitas vezes porque tem uma turma que quer fazer um jogo que gosta de programar, gosta de fazer personagem, aí você faz o jogo muito como expressão sua, como expressão artística. Você pode se dar bem? Pode, mas também existe uma chance grande de você não se dar bem. Então quando você está focado em mercado, eu quero realmente criar uma empresa, eu quero um produto que gera receita, aí já é outra história. Aí você tem que estar ligado no mercado mesmo, e aí é o negócio de... Não é o produto que eu quero fazer, é o produto que eu sei que o mercado quer. Porque eu sei, porque eu já botei o mercado, já botei o jogo lá, a galera já está jogando e a galera já está me dizendo o que é que eles querem. Então eu estou fazendo um negócio voltado para aquilo. Isso aqui é muito mais fácil falar do que fazer. Fazer é bem complicado. No fim das contas, a gente vai estar sempre nisso aqui, ó. Um ciclo eterno de design, ajuste, melhoria do produto e observação. Volta para o design, ajusta, melhora o produto, mais a observação. E aí em jogo especificamente, também funciona, mas em jogo especificamente a gente está preocupado com essas três coisas mais diretamente, que é como eu adquiro o meu usuário, ou seja, o que é que eu faço para trazer gente para o meu jogo, como é que eu retenho aquele cara, como é que eu faço esse cara ficar muito tempo, até porque é uma correlação direta, quanto mais tempo o cara está no meu jogo, mais ele vai gastar, isso em qualquer app também. E aí finalmente monetização, né? Dado que eu tenho um cara que está jogando há mais de um mês, 6 meses, há um ano, como é que esse cara começa a trazer receita para mim? Então, alguns dados. E aqui é interessante porque nesse site, eu não me lembro o nome aqui, acho que é o Games Brief, é um site legal que tem muita informação de mercado de games, quem quiser olhar lá é interessante. E eles criaram uma planilha lá e botaram nesse link aqui. Essa planilha é bem legal porque ela mostra quanto eu vou gastar para lançar um jogo hoje, um jogo freemium. E aí é uma planilha feita por todo tipo de gente, de todo lugar do mundo e galera muitas vezes experiente que lançaram vários jogos, que já criaram empresas, que já venderam empresas e tudo mais. E aí é legal, quem tiver curiosidade, eu aconselho dar uma olhada, porque você vê qual a estrutura da equipe que eles montam. Então tem um artista, tem um programador, tem um designer, mas começa a ter um monte de coisa que, pelo menos para quem é mais técnico de computação e de design, termina não vendo, porque tem um cara só para fazer aquisição do usuário, um cara só para fazer analíticas em geral, medir monetização, medir retenção, tem outro cara preocupado em business development, né? Que é quais são as alianças que eu tenho que fazer, com quem eu tenho que falar, com quem eu tenho que estrategicamente é bom eu ter um publisher ou não, se é bom eu ter um publisher, que publisher eu vou atrás, porque publisher também tem seu portfólio, né? Tem publisher que é melhor de jogo de corrida, tem publisher que é melhor de jogo de quebra-cabeça, tem publisher que é melhor de jogo de estratégia, e aí você tem um cara só para isso, né? E aí você olha e tem lá a estrutura da equipe inteira que eles acham que é interessante, tem toda a estrutura de lançamento, como é que você lança, quais são as fases do lançamento, quanto é que você gasta em cada fase dessa. E aí normalmente o que acontece é o seguinte, a gente tem que estar ligado toda hora nisso aqui, né? Que o lifetime value tem que ser maior que o custo por instalação. E muitas vezes o que acontece é, eu vou fazer vários testes durante o desenvolvimento e durante o lançamento do jogo,
para garantir que essa fórmula aqui funciona, porque basicamente lifetime value é o valor de vida do usuário, né? Dado que um cara entrou no meu jogo, quanto ele vai gastar? Isso é o lifetime value, né? Então, dado, sei lá, 5 caras entraram no meu jogo, um gastou R$2, um gastou nada, o outro gastou R$3, o outro gastou R$5 e o outro não gastou nada. Então tem R$10 para 5 usuários, então em média vai ser R$2 por usuário. Isso é o meu lifetime value. R$2 para cada usuário que entra, eu espero. Claro que tem gente que vai gastar muito mais, tem gente que vai gastar bem menos, mas em média, cada usuário que eu entro gasta R$2. E aí tem o custo por instalação, que é exatamente o quanto eu gasto de marketing para trazer um usuário. Se eu gastei R$1.000 e eu tive 2.000 instalações, é porque meu custo de instalação é 50 centavos. Então, cada 50 centavos de marketing que eu gasto, vem uma instalação nova para mim. E aí, se cada 50 centavos eu consigo um cara que vai gastar R$2, então cada cara que faz download do meu jogo eu ganho R$1,50. E aí, é por isso que isso aqui tem que ser maior do que esse, né? Parece ser simples, mas 88% das apps nas App Stores não conseguem fazer isso. A quantidade de apps que fazem é muito pequena. É claro que esse número, normalmente a galera bota para assustar, mas, por exemplo, tem várias apps que a galera bota no ar que não é para monetizar de jeito nenhum. A gente fez vários jogos para a Fiat, por exemplo. A Fiat não tinha nenhum objetivo em gerar dinheiro com aquilo e gastava rios de dinheiro em marketing para poder trazer gente para o jogo e eles poderem usar como canal de comunicação. Vai lançar o ponto, bota o ponto no jogo, bota comercial do ponto, toda vez que o cara vai jogar, passa vídeo do ponto. Então, mas é difícil, né? E aí, como é que se diz? Para não ficar muito abstrato, eu gosto de mostrar uns números, né? Tem um site chamado Think Gaming que ele estima alguns desses valores, né? Aí, por exemplo, ele estima que o Zynga Poker, ele estima só para iOS, só nos Estados Unidos, né? Então esse valor aqui é quanto o Zynga Poker gera todo dia nos Estados Unidos para o usuário Apple, né? Então todo dia, $60 mil o Zynga Poker ganha. Como o iOS nos Estados Unidos normalmente é um mercado grande, isso é um 20, 25% do que o jogo todo gera. Então o jogo deve gerar uns $250 mil por dia, né? E aí todo dia a Zynga consegue 8.700 instalações, todo dia tem 8.700 pessoas novas jogando Zynga Poker, né? E 627 mil usuários ativos por dia. Então todo dia tem 627 mil pessoas jogando Zynga Poker. É muita gente, né? Que aí vocês podem ver que o lifetime value, né? Ou seja, é quase $3. Então todo mundo que entra no Zynga Poker vai gastar mais ou menos isso, né? Então a Zynga sabe que para o Apple nos Estados Unidos ela pode gastar, sei lá, $2,50 de marketing por usuário, porque mesmo assim ela ainda vai ser um jogo rentável. É interessante fazer essa estratificação geográfica, porque o seu custo de aquisição no Brasil é bem diferente do custo de aquisição nos Estados Unidos, que é bem diferente do custo de aquisição na Austrália. Então cada lugar você vai ter um custo de aquisição diferente. E mais do que isso, se você fizer uma campanha via AdMob do Google, seu custo de aquisição vai ser X. Se você fizer via Facebook, é outro custo de aquisição. E principalmente porque os usuários que você está conseguindo, que vem do Facebook, ou que vem do Google, ou que vem de uma rede qualquer, são diferentes, né? Inclusive, uma das maiores redes de ads hoje no Brasil também saiu daqui do Sim, né? Que é da galera da Glop. Foi um projeto da cadeira do Projetão. Então eles abriram que era a UBI na época, então eles fizeram um algoritmo de localização indoor muito interessante, que na época não tinha, hoje já tem, mas mesmo assim o algoritmo deles é muito preciso, não é um algoritmo que você acha em todo canto. Então eles fazem a localização indoor, ou seja, dentro de um shopping, dentro de um ambiente fechado, como é que você localiza. E aí, depois de várias pilotadas, eles chegaram numa monetização via rede de ads, né? Dado que eu estou no shopping, na frente das lojas americanas, vem um ad para mim falando alguma coisa das lojas americanas, né?
E aí pode ser, por exemplo, para baixar a app da loja americana, mas pode ser também para comprar alguma coisa da loja americana. Então tem várias redes de ads, muitas. E aí você tem que taxar tudo. Hoje tem campanha que a gente roda, por exemplo, que tem 20 mil ads diferentes rodando de um aplicativo só. Então, por exemplo, hoje um dos grandes trends de markets é exatamente o marketing programado. Né? Você, em vez de fazer os ads e botar no ar, você programa. Você vai ser, para quem ele aparece, qual é o bid que você vai dar, porque isso tudo é bid, né? Então, é uma das coisas mais interessantes de marketing hoje é o marketing programado. E aí tem uma nuance que é o seguinte: muitas vezes você anuncia numa certa rede que seu custo de instalação é, sei lá, R$3. Cada R$3 que você gasta, você vê um usuário novo. E aí tem outra rede que você anuncia e 50 centavos, então 6 vezes mais barato. Mas aí o usuário que vem por 50 centavos não gasta nada e o usuário que vem por R$3 gasta R$5. Então você tem que estar ligado nisso também. A qualidade do usuário que você adquire, né? E a qualidade, obviamente, depende. Tem um cara que gasta no Clash of Clans, mas não gasta no Candy Crush. Então, para o Candy Crush é um usuário ruim, para o Clash of Clans é um usuário bom. Então, isso tem que ser medido também. Isso tudo é medido. Tudo isso é medido. E aqui tem mais dados. Eita, foi mal. Aí eu mostro, esse dado é bem antigo do Clash of Clans, mas é para todo mundo ter uma noção assim, de quanto dinheiro o Clash of Clans gera, né? Então são 3 milhões de usuários ativos por dia, $1 milhão por dia, só nos Estados Unidos, só no Apple. Então eles devem gerar 4 a 5 vezes isso aí por dia. É uma quantidade absurda de dinheiro. Acho que em Pernambuco a gente conta nos dedos as empresas que geram isso. Acho que talvez nem conta, a gente não precisa das 2 mãos para contar. As empresas pernambucanas mesmo que geram isso aí são muito poucas. Não sei nem se tem, na verdade. Deve ter, né? Sei lá, Bateria Moura, Rapidão Cometa, Pitu, devem gerar algum. Mas são. A gente está comparando coisas diferentes. E o custo, o lifetime value é $6. Ou seja, é um negócio absurdo. Todo mundo que entra gasta $6. Alguém já gastou dinheiro aqui no Clash of Clans? Alguém já jogou Clash of Clans? Tem quantos? 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, 7 pessoas que eu acho. Ou seja, tem alguém que gastou pelo menos $42 para poder pagar os $6 de vocês tudinho. E vocês jogam, vocês sabem que tem gente que gasta isso, né? A gente da Manifest, a gente prestou um serviço para a Zynga por um tempo e a gente mantinha um pedaço do Farmville, né? O Farmville 1 do Facebook. Tinha usuário que tinha gastado, sei lá, $200 mil, $250 mil no jogo. Agora, claro, a galera que, além de ter muito dinheiro, está jogando o jogo, sei lá, há 7 anos, 8 anos. Então, quando você junta, sei lá, ainda é muito dinheiro, né? Mas você junta um pouquinho todo mês e você vê uma conta desse tamanho. E aí é o extremo do Game as a Service, né? Esse cara, ele tem o telefone do produtor do jogo. Ele diz, minha fazenda tá bugada aqui, conserta aí. Aí tem um programador que vai lá olhar por que a fazenda do cara não está funcionando, copia a fazenda do cara para o servidor de produção, em vez de ser para o servidor de homologação ou de teste, mexe lá, ajeita e vai lá na produção e ajeita a fazenda do cara. Né? Num jogo premium, qualquer um de videogame da vida, você nunca vai ver um desenvolvedor fazendo isso. O cara tá achando ruim, meu irmão, devolve o dinheiro e tá tudo certo. Aqui outro exemplo é o Candy Crush, né? Que é interessante, que são 8 milhões de jogadores por dia, ou seja, comparado com o Clash of Clans é bem mais, né? Clash of Clans são 3. E gera quase a mesma coisa, gera um pouquinho menos, mas gera quase a mesma coisa, $840 mil por dia. Né? E aí, bem menos, né? O lifetime value é $3. E aí também, a mesma coisa. Quem é que joga Candy Crush? Bastante gente, são umas 12, 15 pessoas. Quem gastou dinheiro no Candy Crush? Provavelmente eu gastei $30 para pagar para todo mundo aí.
Porque não tem. Para gerar quase $3 por pessoa é bastante. Aí mostra também aqui um detalhe interessante, né? O Candy Crush tem muito mais usuários, né? Só que gera bem menos dinheiro por usuário. Né? Isso é normalmente comum, porque produtos de nicho em geral, o Clash of Clans, por mais popular que ele seja, ele termina sendo um jogo de nicho. Aqui na sala, muito mais gente jogou Candy Crush do que Clash of Clans. Então ele é um jogo bem de nicho. Pode falar. Eu acho que esse negócio de gastar dinheiro em jogo, acho que também vem da cultura também, né? Vamos supor que a gente estivesse nos Estados Unidos, todo mundo aqui é americano. Se tivesse essa mesma pergunta, quem gastou dinheiro no Candy Crush? Acho que metade ter gasto. Mais ou menos. Mais ou menos. Acho que o mercado de game foi meio global, na verdade, essa evolução. Não sei se exatamente foi só... Não tem a ver. Mais ou menos também. Não tem a ver com a jogabilidade, porque Candy Crush você tem várias chances. Enquanto Clash ele é muito sobre o freemium mesmo, que é tipo, você tem que esperar um determinado número de tempo e você pode acelerar esse tempo e você pode evoluir mais rápido pagando. Por isso que a receita dos usuários gera mais em Clash do que a Candy. É mais ou menos verdade quase tudo isso que vocês disseram. Nos Estados Unidos é óbvio que a galera vai achar mais, a galera tem um poder aquisitivo maior, o lifetime value geral é muito maior do que aqui no Brasil. Mas também, normalmente a taxa de conversão, que a gente chama, né, que é de qual percentual de usuários comparado com a base toda que gastam, é pequeno tanto aqui como lá. A gente sabe que a taxa é perto de 15%, 15% dos usuários gastam dinheiro, então é pouca gente. Tem 85% das pessoas que não gastam dinheiro em nenhum jogo nenhum, nem app nenhum, é muita gente ainda. Pode falar. Vai depender também da galera, né? Porque, por exemplo, agora minha turma começou a jogar Summoner War. E tem como pagar, mas aí a turma prefere jogar sem pagar por questão de mérito. Eu consegui sem pagar. Então você pode pagar e conseguir, por exemplo, um item que você não consiga normalmente. E vai, depende da turma, né? Tu pagou, tu é melhor porque tu pagou. Então, depende da turma que está jogando. Depende também. A gente vai falar um pouco mais disso, mais na frente, algumas coisas, mas no mercado global, realmente, é mais ou menos igual. Hoje, por exemplo, no Brasil tem um mercado que gasta mais em jogo, é um mercado que acho que ninguém aqui consegue. Alguém sabe qual é o mercado, assim, que tipo de pessoas são as que mais gastam em jogo no Brasil? Pessoas de 30 anos, mais ou menos. Mais velho do que isso. Mais velho que isso. Normalmente são mulheres com mais de 40 anos. É o público que mais gasta em jogo no Brasil, freemium hoje. Ou seja, alguém aqui já pensou em fazer um jogo para mulheres acima de 40 anos? Tá aqui o jogo. É esse jogo aqui. Tem mais. Tem Dragon City, tem vários. Tem o próprio Subway Surfers tem um apelo muito grande para esse público. Tem vários jogos que você vai ver que se lamentam para esse público. Mas aqui a gente vai entrar mais em especificidade, não sei se vai dar tempo, mas em geral, produtos de nicho, seja jogo, seja cerveja, a galera que é de nicho normalmente tende a gastar mais, porque eles normalmente gostam mais. Né? O que é que vocês acham que a galera, o cara que bebe em Skol gasta um certo dinheiro, mas o cara vai pegar uma cerveja premium, não sei o que, isso aqui lá, ele gasta muito mais, porque ele gosta daquilo e ele sabe que se ele não comprar aquilo, pouca gente vai comprar e o negócio não vai andar. Então, em geral, o mercado de nicho gera mais. Além disso, a própria monetização do Clash of Clans é mais bem acabada, digamos assim. O jogo aceita melhor a monetização, né? E depende muito da galera. O clan do Clash of Clans é o grande gerador de receita do negócio, que é você ter como é que se diz? A imposição social, né? Você entra num clã em Clash of Clans, tem muitos clãs que são clãs profissionais, a galera joga mesmo Clash of Clans. Então, ou você joga muito e contribui para o seu clã muito, ou o clã lhe tira de lá. E aí tem gente que consegue jogar muito e contribuir jogando, mas tem gente que ou paga e contribui ou não joga mais.
Então você tem uma pressão social para gastar o dinheiro. Isso é comum. E aí, normalmente, isso aqui já é um pouco mais técnico, né? A gente vai sair um pouco de falar de negócios, estratégia geral, para ir para um negócio mais de design mesmo, de negócio. Mas eu vou passar bem rápido, porque aí o que essa apresentação mostra? Para cada uma dessas coisas, aquisição, retenção e monetização, como é que a gente mede e quais são as coisas que a gente pode fazer para melhorar. Então, normalmente, a aquisição você tem disponibilidade, interação social e experiência inicial. Você tem, claro, aquisição você pode trabalhar fora do jogo, né, fora do app, marketing em geral. Melhores ads, melhores vídeos, melhores peças de marketing, taxa de clique maior. Você tem todo um mundo de marketing que está ligado a divulgar um jogo, né? Inclusive, os jogos top, Game of War, Clash of Clans, esse ano se falou muito nisso porque foi a primeira vez que esses jogos apareceram no Super Bowl, né? Super Bowl é a meca da publicidade, né? O minuto de televisão mais caro do mundo, né? Que é a final da Liga de Futebol Americano dos Estados Unidos. E tanto o Game of War quanto o Clash of Clans botaram comerciais no Super Bowl, né? O Game of War, o comercial com a Kate Upton e o Clash of Clans com o Liam Neeson, que realmente todo canto foi falado sobre isso. São dois comerciais bem interessantes, inclusive. E aí, o que é que a gente pode fazer do lado da produção, né? Tem aqui. É por isso que eu vou passar um pouco mais, que a gente vai parar de falar um pouquinho do negócio para falar disso e não é o foco da palestra. Primeiro, a disponibilidade. É importante o jogo estar disponível. E aí o Visual de Blitz é um exemplo legal, porque o Visual está disponível somente nessas plataformas aqui, no computador, Windows, no Mac, no Facebook, online, em vários sites, Android, iOS, Windows Phone, Basic Mobile, né, celular Feature Phone, Nokia não, Nintendo DS, o WiiWare para Wii U, PlayStation 3, na PS Network, tudinho. E eu já vi Visual em avião também, na linha de avião você joga Visual. Então, ou seja, se alguém souber que o Visual existe, a chance dele conseguir jogar é gigante, né? O que mais acontece é, você está no seu computador, recebe uma notificação, ou vê um chat de um amigo, ou qualquer outra coisa, aí você vai querer jogar aquele jogo que seu amigo está jogando e não tem para computador. Aí você não está com o celular do lado, o celular descarregou, ao contrário, você está no celular e o jogo só tem para computador. Ali o cara gastou e perdeu, porque você não vai mais baixar aquele jogo. Pode ser que em alguma hora o jogo chegue em você de novo e você esteja no dispositivo certo. Mas aí já é outra grana de marketing que você está sendo gasto. Então disponibilidade é uma das coisas que mais influenciam em aquisição, né? E é por isso, por exemplo, que Cocos, 2DX, o próprio Unity, que são Marmalade, que são ferramentas multiplataforma que ajudam você a gerar para tudo isso, são muito populares. Então você vai para desenvolvedores muito grandes, como a própria Supercell, a Uga, o próprio Candy Crush, eles normalmente fazem as várias versões. Eles fazem a versão iOS em Objective-C, eles fazem a versão Android em Java, eles fazem a versão Facebook em Flash ou em HTML5, mas para quem tem um budget mais contido, normalmente usa uma ferramenta multiplataforma. Falei que ia ser rápido, só. Mas outro exemplo é a interação social. Soap Pop é um exemplo legal, porque ou você convida um amigo para jogar, você não joga, então você é forçado a trazer gente. Quando eu estou pensando em desenvolver jogo já para lançar no mercado e tal, tu mostrasse aí que, por exemplo, o Candy Crush tem uma renda diária menor do que o Clash of Clans, mas ele tem muito mais gente jogando. Isso. Então, tipo, é melhor fazer para um mercado mais de nicho, pensando no meu jogo para ser feito para um mercado mais de nicho. Ou é melhor que eu foque ele no mercado mais global? Depende. Se você quer criar uma empresa para ter um monte de gente, ganhar muito dinheiro e abrir a empresa na bolsa, aí depende do seu time.
qual o jogo que o seu time sabe fazer. Agora, se você está fazendo um jogo mais por hobby, vamos ver o que é que dá meu primeiro jogo, aí eu diria que faça o jogo que você gosta mais. Que você vai ter mais noção. Você vai saber melhor onde você pode monetizar ou não. Como é que você vai conseguir monetizar um jogo feito Candy Crush que você nunca fez nem gosta de jogar? Você não tem condição de fazer isso. Então, se você nunca fez um jogo ou fez poucos jogos, é melhor você ir para um que você gosta. Para um jogo que você gosta e aí você... Primeiro você vai ter mais noção do que monetizar ou não. Você vai saber, pô, se eu fosse compraria alguma coisa assim, ou assado, né? Quando você vê a monetização de jogos como o MOBA, né, em geral, é uma monetização totalmente diferente. Normalmente é uma monetização mais cosmética e tal, exatamente por causa do tipo de jogador que joga. Então você entende melhor aquele público, você faz isso. Mas eu diria que se você vai começar, ou você foca no seu time, né? Hoje, por exemplo, a Big Hut tem uma expertise muito específica. Por mais que a gente jogue e goste de algum certo de jogo, tem um certo tipo de jogo que a gente sabe fazer bem. Então é esse jogo que a gente faz, né? No caso, é o jogo que a equipe sabe fazer. Aí eu acho que eu posso falar isso. Eu diria como se você tem pouca experiência, faça o que você gosta. Se você tem mais experiência, aí você escolhe o que você sabe fazer. Passando aqui mais rápido, não falei. A gente fala de experiência inicial. A experiência inicial é basicamente tutorial. Isso aqui é medindo um pouco, né, do tutorial. Quanta galera entra. Esse aqui é um jogo da URA, que é o Monster World. Quantos jogadores abrem o jogo, quantos esperam o flash carregar, quantos esperam o flash completar o loading. E aí você vai vendo quantos usuários que você perde. Né? Lá em cima tem um problema grande, porque só 20 e poucos por cento das pessoas já vão embora antes do load terminar. Mas aqui tem outro problema grande, 20% das pessoas saem depois do tutorial. Você tem um problema que você pode resolver dentro do jogo. Então você tem que estar ligado nisso. Isso aí é como a gente mede. Depois você vai para a retenção, balanceamento constante. Eu estou correndo porque isso aqui é bem técnico. Isso aqui é basicamente GD, a gente está falando de game design agora. Aí eu estou correndo tem pouco tempo. Como você balanceia os levels, né? Você vai ler review é muito importante para você fazer. Né? Adicionar novos conteúdos. Esse jogo é interessante porque é um jogo que para adicionar conteúdo era caríssimo, então nem valia a pena adicionar. O jogo terminou morrendo por causa disso, apesar de ser um jogo super popular. Criar um personagem novo era muito dinheiro e aí o dinheiro que ele retornava de novas compras não era suficiente para pagar o desenvolvimento dele. O jogo morreu. Né? Minecraft é exatamente o contrário. O custo de criar conteúdo é zero para o desenvolvedor. As pessoas estão criando. E aí você tem interação social, que aumenta na retenção. Você tem coisa. Finalmente, reengajamento, né? É importante você reengajar as pessoas. Aqui um exemplo. Eu voltei no primeiro dia, eu ganhei 100 moedas. Se eu voltar no segundo dia, eu ganho 200 moedas. Se eu voltar no terceiro, eu ganho 300. Então, quanto mais vezes eu jogo o jogo, mais dinheiro, mais recompensa eu tenho. Aqui é um exemplo de um jogo que eu tenho 30 dias de recompensa, eu vou voltar 20 dias direto tempo. Isso aqui já, pro ocidente isso aqui já é demais, mas no Japão tem jogos que tem um ano inteiro. Todo dia, se você faltar no meio, você volta pro zero. Ou você paga para não voltar pro zero. E aí, você tem monetização. Aqui é exemplo de reengajamento do WoW. E finalmente tem a monetização, que eu não queria falar mais, mas está com pouco tempo. Mas uma das coisas da monetização é a pressão social. Do mesmo jeito que o Clash of Clans, a galera que está do seu lado, cooperando com você, força você a gastar em jogos de coleção, que aí são voltados mais para mulheres mais velhas, seja aqui no Tap Pet Hotel, seja no Monster World, seja no Dragon City, você visitar o hotel do outro, a fazenda do outro e ver o que o outro tem, é uma pressão social muito grande. Você também querendo comprar aquilo, porque você sabe que para conseguir aquilo que você via na outra fazenda, você vai demorar, sei lá, 6 meses. Né? E aí a coleção é muito importante. Né? Você tem um exemplo aqui de Dragon City, né? São 120 e tantos dragões diferentes. Não sei quem aqui joga Dragon City, mas eu conheço muita gente altamente viciada nesse jogo.
E finalmente balanceamento constante da monetização. Isso aqui é um exemplo legal que é não é de um jogo específico, mas é do Steam. O que é que a Steam meio que entendeu? Eu posso vender o Counter-Strike a R$20 e vender 10 unidades todo dia, eu ganho R$200 todo dia. Mas de repente se eu baixar para 15, o que é que acontece? Aí ele baixa para 15 e em vez de vender 10 unidades ele vende 100. Aí em vez de ganhar R$200 ele ganha R$1.500 todo dia. Então é melhor eu baixar esse preço e vender muito mais unidades, porque eu não gasto nada em vender unidade. Não é como uma cadeira dessa, se eu gastei R$30 para fazer, se eu vender ela por 25 eu tenho prejuízo. Eu tenho que vender ela pelo menos por 31, 32, 40 para ganhar dinheiro. Um jogo não, um jogo já está lá pronto. Principalmente um jogo catálogo feito para Counter-Strike. Então não tem que eu estar muito preocupado com o preço dele. Quanto mais eu vender, melhor. E aí vocês notam que o Steam é Summer Sale toda hora, promoção toda hora, o preço das coisas muda toda hora. É exatamente isso aqui que ele está fazendo. Aqui é outro exemplo de balanceamento constante, mas é só pelos pacotes. Aqui é o mesmo preço, mas só em mudar os tipos de pacote. Esse aqui de baixo vende 24% mais. E aí entra o teste AB, que eu acho que a gente não vai conseguir conversar, mas o teste AB influencia muito nisso. Basicamente o que o teste AB faz é, eu quero mudar uma feature do meu jogo, em vez de eu mudar e botar para todo mundo, eu mudo e boto para 5% dos meus usuários. E aí se naqueles 5% eu começo a gerar mais receita, eu começo a aumentar para 10%. Aí se naqueles 10% eu continuo gerando mais receita, eu aumento para 20%. E aí eu vou aumentando para todo mundo à medida que eu vejo que ele gerando receita. E aí o tempo acabou, acho que não vai dar tempo da gente falar aqui, mas acho que a parte mais business mesmo a gente conversou. E se alguém tiver alguma pergunta, não sei se dá tempo, mas isso aí.